Boa noite, amigos. Boa Boa noite. noite. Que, que bênção. Depois vamos dizer assim, de um feriado, né? Não sei quantos aí não trabalharam, mas podemos estar aqui à noite para abrirmos a palavra de Deus. Isso aí é um privilégio. Então, sejam todos bem-vindos, que a gente possa desfrutar desses momentos seguintes aqui, Deus falando aos nossos corações através da sua palavra. E ao encerrarmos aqui, Hum, possamos ter aquele sentimento de que tivemos realmente, nesse tempo, um encontro com o nosso Deus. Então, sejam todos hum. bem-vindos. Eu convido o amigo Omar para nos elevar a Deus em oração. A Heloísa vai orar pra gente. Heloísa vai orar, que bom. Heloísa? Ele tá com receio de tossir Sim, sim, no meio da é oração. preocupante. Então, Heloísa, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Sim. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos tão gratos, Pai, porque estamos mais uma vez reunidos aqui para estudar a Tua palavra entre irmãos, amigos. Estamos agradecidos, Pai, porque mais um dia o Senhor nos concedeu. O Senhor tem cuidado de nós. O Amém. Senhor é tão Amém. misericordioso. O Senhor é um Deus que é por essência do amor. Sim, Senhor. E nós queremos, Pai, aprender cada vez mais da Tua palavra, Sim, meu aprender Deus. mais da Tua verdade, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Amém, E Senhor. sabemos também que é na Amém. Tua palavra que encontramos o que nós necessitamos para cada dia, para todas as situações das nossas vidas. Sim, Senhor. Abra as nossas mentes, Pai, que o Espírito Santo esteja aqui conosco, falando aos nossos corações. Nós somos falhos, somos pecadores. Aliás, Pai, estamos cansados de sermos pecadores, de vivermos numa terra tão contaminada Hum. pelo, pelas atuações do inimigo teu e nosso. Então, Pai amado, por misericórdia, abre as nossas mentes, perdoa onde temos falhado, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós precisamos, nós queremos agradar o Senhor em tudo que fizermos, dar-nos as forças para também obedecermos a tudo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que é sempre o melhor. Amém, Senhor. Nós somos Amém. imperfeitos, indignos, mas nós clamamos isso tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nós clamamos no sangue poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Queridos, todos voltaram? Acho que sim. Deixa eu me ver aqui. Eu acho que sim. Tá faltando a Letícia? Não, eu tô Tá aqui. Tá faltando. aí. E tá faltando ele. Camilo. Não, Não, não. ele tá Tá aí. ali embaixo, tá Tá ali com a embaixo. câmera apagada. Isso, isso. Bom, meus queridos, na semana passada a gente estudou um pouco, né, sobre o envio de Moisés ao Egito, as desculpas que ele deu, mas não teve jeito. Deus escolheu para aquela missão, para aquela tarefa, e era ele que tinha que ir ao Egito. E a gente vai poder ver aí no relato bíblico que mesmo no Egito, ele com seu irmão, quando ele tinha que ir a Faraó, ele dizia: Senhor, eu não sei falar, eu não sei como me dirigir a ele. Olha, se o teu povo não creu em mim, como que Faraó vai crer? Não é? Mas em todas as vezes, Mariana, Deus, ele fala para Moisés: eu estarei contigo. Eu fico muito feliz quando eu ouço essas colocações ali de Deus falando para Moisés, porque os últimos versos de Mateus, quando Jesus ele dá ordem para que o seu povo vá e anuncie o evangelho ao mundo, ele diz assim: olha, eu estarei convosco todos os dias. Então, o mesmo Deus que diz que estaria com Moisés é o mesmo Deus que está conosco todos os dias, está conosco hoje. Hoje, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Moisés indo a Faraó, uma ordem de Deus: deixa ir o meu povo.
ok? Então, dentro desse estudo de hoje, a gente vai poder ver Deus atuando de forma miraculosa, não somente, eu não diria não somente, não para punir os egípcios, mas para fazer com que eles se arrependessem dos seus pecados, aceitassem o Deus de Israel e eles também fossem livres, porque também eram, vamos dizer, entre aspas, eram escravos, escravos de situações. Os israelitas eram escravos dos egípcios, mas os egípcios também eram escravos, escravos da idolatria e tudo mais. Ricardo, seja bem-vindo, amigo. Deus te abençoe. Amém. Bom tê-lo conosco. Então, queridos, vamos lá, vamos desenrolar o nosso assunto. O texto para hoje, Salmo 91, versículo 9 ao 11, diz assim: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não sei quantos de vocês conhecem esse salmo. Sim. É um dos salmos mais conhecidos. Ele e o 23 são, assim, salmos lindos, mas esse salmo aqui, ele é profético. Por quê? É profético porque um dia o povo de Deus, ele vai estar inserido numa tormenta em que o mundo trará, e nós vamos ter que confiar inteiramente no Senhor. E esse salmo, ele vem dizendo para nós que aquele que se esconde em Deus, aquele que faz do Senhor a sua morada, a sua habitação, faz do Senhor a sua fortaleza, as pragas virão, elas cairão ao redor do povo de Deus, mas eles não serão, o povo de Deus não será atingido. Então é uma promessa de Deus, não é? É uma promessa de Deus. E quando você chega nesse salmo, os últimos versos, Deus diz assim: livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, essa promessa de Deus de livrar e glorificar, o glorificar tem a ver com a volta de Jesus, quando cada um de nós receberemos a nossa coroa, vestiduras brancas, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Então, deixa anotado aí na sua Bíblia, Salmo 91. Faça desse salmo a tua oração. Não precisa ser as palavras que estão aí, mas faça, toma ele como base e faça dele a tua oração. A confiança, deposite a confiança no Senhor, porque a promessa do Senhor é real e o Senhor é fiel. Bom, Moisés ele vai a Faraó, não é? E apresenta para Faraó os desígnios de Deus para Israel. Vocês acham que foi aceito? Prontamente aceito? Não. De maneira alguma, né? Esse quadro aqui, eu quero dividi-lo com você. Olha só, a promessa de que Deus livrará seu povo será cumprida, apesar da oposição do inimigo. Os que resistem ao Senhor estarão perdidos, ao passo que aqueles que o aceitam e põem a vida em harmonia com Ele, com Deus, serão salvos, seja qual for o poder terrestre que se levante contra eles. Queridos, vejam, no Egito, só para a gente relembrar, Satanás era símbolo de quem? Ou melhor, Faraó era símbolo de quem? Satanás. De Satanás. Moisés ali estava simbolizando Deus, aquele que traz a libertação. Mas, em contrapartida, Faraó ele estava simbolizando Satanás, aquele que escraviza, aquele que massacra, aquele que faz sofrer, ok? Aquele que não abre mão de uma vida.
Sabe? Que valor você tem para Deus? Você já pensou? Agora eu faço uma outra pergunta. Que valor você tem para Satanás? Você já parou para pensar quão precioso, quão preciosa é você? Sou eu? Porque, sabe, se você e eu não fôssemos tão importantes e tão preciosos à vista dos dois poderes, eles não lutariam por nós. Entenda, Deus ele esvaziou o céu, ele deu o seu filho para resgatar o Roberto, o Rian, a Wanda, o Camilo, o Omar, o Luiz, a minha, a Sandra, todos nós, cada ser humano. Então veja, Deus esvazia o céu. Deus dá o que ele tem de mais precioso. Do outro lado, Satanás ele trabalha com todos os seus demônios, todos os anjos que caíram dos céus, para conquistar você também. Bom, nesse meio, entre Deus e o inimigo, está quem? Nós. Você, eu, nós. E quem é que dá, vamos dizer, a palavra final nesse conflito? Nós também. Livre-arbítrio. Isso também, é a nossa escolha. É. Então você vai ver hoje aqui que escolhas trazem consequências. E cada escolha, vamos dizer assim, cada vez que a gente rejeita o apelo de Deus, mais o nosso coração se torna insensível ao próximo apelo. E mais preso nós estamos ao pecado. Então vale a pena a gente pensar nisso com carinho. Porque quanto mais Deus insiste com a gente para que a gente abandone o pecado e a gente insiste em permanecer no pecado, a voz de Deus ela se torna cada vez mais distante, mais longe, até um ponto em que não ouvimos mais. Então, meus queridos, a próxima lâmina, ela traz para a gente isso aqui, ó. Milagres. Milagres, ou milagre, é a forma sobrenatural de Deus atuar. Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Veja, uma pessoa está em câncer terminal e, de repente, amigos, familiares, a igreja, ora por essa pessoa e os médicos mandam chamar lá no hospital os familiares, olha, eu não sei o que aconteceu, mas ontem a pessoa ela tinha poucas horas de vida. E hoje o quadro clínico dessa pessoa, ela 80%. O que aconteceu? É Deus fazendo milagres. Então, veja bem, a Bíblia, ela relata, pelo menos, ou melhor, a Bíblia, ela relata 3 grupos de milagres em toda a história bíblica. E um detalhe, por ser a Bíblia um livro inspirado por Deus, a gente olha para ela e diz assim, poxa, podia ter mais milagres relatados, né? Mas não. Ela tem menos milagres do que a gente imagina. Mas os milagres da Bíblia, eles ocorrem em 3 grupos, né? E a gente vê aqui 3 períodos críticos para o povo de Deus. O primeiro período é o tempo de Moisés. Por que era um período crítico? Porque Israel ia se tornar nação. Então, os milagres feitos ali no Egito iria propiciar Israel sair do Egito e se tornar uma nação. O segundo período era o tempo de Elias e Eliseu. O que estava acontecendo nos dias de Elias ali, nos dias de Eliseu? A autoridade dos profetas estava sendo questionada e precisava ser estabelecida. Então, se você estuda a vida de Eliseu, a vida de Elias,
você vai ver que o reino de Israel, depois de estabelecido como nação, passou por esse momento crítico aí, onde Deus ele levanta profetas, através dos profetas falar ao povo, repreender o povo, corrigir o povo, trazer o povo de volta da idolatria, mas muitos não creram na palavra profética. Então, você olha para Elias no Monte Carmelo, Elias teve que agir de uma forma assim drástica. Você vê Eliseu, quando Eliseu começa o ministério profético dele, pessoas morrem. Pelo menos 42 jovens que escarneceram dele morrem. Ele ser careca. Não é? Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo foi no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, também foi um período crítico. A nação judaica estava vivendo uma revolta contra os seus opressores. De repente aparece aquele jovem lá da Galileia, lá de Nazaré, falando com uma autoridade que desafiava a igreja, a liderança da igreja daquela época, né? Mas ele, por onde ele anda, ele cura pessoas, ele ressuscita, enfim, ele faz proezas no sentido de milagres. Por quê? Os milagres que Cristo fez tinham um propósito: mostrar quem ele era, o que ele veio fazer, não é? Que era resgatar o povo. Então, meus queridos, hoje a gente vai gastar um tempinho no primeiro período crítico, que foi o período de Moisés, em que Israel deveria se tornar nação. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que Deus manda Moisés fazer. Ele deveria primeiro ir a quem? A Faraó ou ao povo? Ao povo. Aos anciãos. Aos anciãos. A ordem de Deus foi: vai, ajunta os anciãos de Israel e fala a eles o seguinte: olha, o Deus, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Sabe, quando a gente vê na escrita bíblica o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, esses homens eram muito respeitados dentro da herança judaica. Por quê? Para esses homens, Deus fez promessas. E as promessas se cumpriram. E Israel agora ser uma grande nação é uma promessa que se cumpriu, uma promessa feita a Abraão. Você vai ser pai de nações, reis procederão de ti. Não é? Então Moisés vai dizer para os anciãos: olha, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. A mensagem de Moisés é: olha, Deus mandou dizer que ele não se esqueceu de vocês, que ele não se esqueceu do seu povo. Bom, a pergunta que eu vos faço é: por que Moisés foi aos anciãos? Qual o propósito? Me ajudem aí. Preparar o povo. Como que é, Roberto? Está preparado. Preparar o povo? Vocês todos concordam com isso? Está de apoio também. Então vamos ver se é isso. Olha só. Alguém pode ler aí para nós? Oi? Posso ir primeiro aos anciões, era através deles que o povo fosse comunicado de que Deus estava para fazer dessa forma, se preparasse para os acontecimentos futuros. Era a oportunidade também de abandonarem seus pecados e se renderem ao Senhor. A liberdade do Egito era uma obra conjunta entre Deus e seu povo. Obrigado, Roberto. Então, veja bem, o propósito era o quê? Que o povo fosse informado do que... Como que Moisés ia comunicar a 2 milhões de pessoas o que Deus ia fazer? Veja,
Aqui você vê Deus delegando funções. Primeiro, delegou função para Moisés, agora Moisés iria delegar funções ou função para os anciãos, e os anciãos, cada um responsável por sua tribo, já que eram 12 tribos, eles iriam e tornaria conhecido aquilo que Moisés havia trago para o povo. Bom, nessa vinda de Moisés aos anciãos, é aquilo que você falou, Roberto. Eles deveriam se preparar. Preparar para quê? Para os acontecimentos futuros. Quais seriam os acontecimentos futuros? As pragas que iriam cair, a libertação que viria. Né? E era também uma oportunidade, diante disso aí, para que eles abandonassem os seus pecados. Ok? Que eles se rendessem ao Senhor. Mas você pode me perguntar, mas espera aí, o povo que estava lá no Egito, o povo de Deus, vivia em pecado? Olha, a gente tem surpresas com isso. Bom, a libertação do Egito, aqui vem dizendo que era uma obra conjunta. Deus atuando e seu povo obedecendo. Ok? Capítulo 3, verso 19 e 20, ele traz para a gente uma, eu não diria dúvida, mas uma interrogação. E eu quero perguntar a vocês uma coisa. Quantos de nós aqui nesta noite crê em predestinação? Alguém, alguém não sabe o que é predestinação? Eu esqueci. Então vamos lá. Predestinação tem a ver com o seguinte: olha, de todos os seres humanos criados, uma parte já foi criada, destinada por Deus para a salvação. E outra parte foi criada por Deus, destinada à perdição. Vocês creem dessa forma? De jeito nenhum. Não, Vai ser desse jeito, mas não é para ser, não é os planos de Deus ser assim, né? Dentro dessas palavras, né? Olha só, Roberto. Se existe um segmento religioso no mundo, que é o segmento calvinista, que ele crê da seguinte forma. Letícia, pegar você pelo pé. Tá. Letícia, você nasceu condenada à perdição. Nada do que você faça de bom, mesmo que você aceite Jesus como seu Salvador, você está perdida. Não adianta nada para você. É a crença de alguns. É a crença de alguns. Mas, por outro lado, Roberto, você nasceu, não é, destinado à salvação. Não importa se você vai matar, se você vai roubar, se você vai adulterar, enfim, o pecado que você cometer, você está E destinado. isso acaba não sendo uma coisa justa. Exatamente. Exatamente. Então, entenda uma coisa. Quando você olha na palavra de Deus, existe predestinação. Detalhe, se você pegar o capítulo 1 do livro da carta de Paulo aos Efésios, lá o apóstolo Paulo vem dizendo que Deus nos criou, todos nós predestinados à salvação. Todos. Todo ser humano. Mas lá no Éden o homem fez a escolha de dar ouvidos a Satanás. Então, no sentido de salvação, a salvação e a perdição respeitam a nossa escolha. Então, eu escolho ser salvo. Fulano escolhe se perder. Mas entenda uma coisa: dentro dessa escolha existe algo importante, que é a presciência divina, que é totalmente diferente de predestinação. O que é presciência divina? Isso aqui quer dizer que Deus
Ele conhece o fim antes mesmo do seu início, Início. ok? E Deus, ele não interfere nas minhas decisões, a não ser que eu permita. Ele trabalha de tal forma que eu tenha evidências de que ele me ama, de que ele quer o melhor para mim. Mas se eu insistir na minha escolha errada, ele vai me respeitar. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver daqui a pouco quem endureceu o coração de Faraó. Deus Que coisa endureceu ruim. ou Que ele coisa ruim. endureceu? Tá? Então, isso, guarda isso que a gente vai ver lá na frente. Mas Êxodo, capítulo 3, versos 19 e 20, olha o que Deus está dizendo na presciência divina. Deus está dizendo: eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Entendeu? Veja, Deus diz: eu sei. Veja, Moisés, ele não tinha ido a Faraó. Eu sei que ele não vos deixará ir. Isso aqui é presciência divina. Ok? Mas como o interesse de Deus aqui está em resgatar o seu povo, Deus iria fazer prodígios, milagres, para convencer quem? O seu povo ou os egípcios? Os egípcios. Para quê? Para liberar, Para liberar né? o povo de Deus? Ou É. para que eles também se convertessem? Para que eles também se convertessem. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você que você vai poder observar isso na Bíblia. Sempre antes do juízo vem um tempo de Graça. graça. Querem ver? Dilúvio. Quanto tempo Noé pregou? 120 anos. 120. 120 anos. Para quê? Se vinham Para de converter. Ou se Está arrepender. no tempo, né? As pessoas se converterem. Exato, Laudice. Foram 120 anos o quê? De oportunidade que Deus deu. Sabe quando que a oportunidade cessou? Quando a Quando porta se da converter. arca foi Se fechada. fechou. Veja, 120 anos, cada pessoa estava traçando ali o seu destino. Ser salvo ou perder-se. Hoje é diferente? Não. Veja, gente, à nossa frente, a palavra de Deus diz que o dia do juízo virá. Hoje, eu e você, nós estamos tendo a oportunidade de consertar a nossa vida com Deus. Ok? Consertar a nossa vida com Deus. Tudo aquilo que não tem a ver com o céu, deixa no mundo, deixa lá fora. Deixa fora do teu coração. Ok? Porque o juízo virá. E quando o juízo vier, naquele dia não é dia de salvação. O dia da salvação é hoje. Hoje é dia de eu aceitar Jesus. Hoje é dia de eu colocar a minha vida nas mãos dele. O dia do juízo é dia de juízo. O justo vai receber o seu galardão e o ímpio vai receber o seu galardão. Então, se nós temos que tomar uma decisão, tem que ser antes do juízo. E eu pergunto a você, você sabe quando é o dia do juízo? Não. Ele acontece de duas formas. Se você morrer hoje, ou se Jesus vier hoje. Como eu não Sim. sei o dia da minha morte, não sei o dia da vinda de Jesus, a decisão que eu tenho que tomar tem que Se ser, hoje. ok? Bom, vamos lá. Na próxima lâmina, a gente vai ver o seguinte: o desafio ao Deus eterno. Agora, Moisés vai a Faraó. Capítulo 5. Alguém pode ler aí na sua Bíblia para a gente, por favor? Capítulo 5, versículo 1 e 2. Ou tem aqui no quadro. Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2. O que diz? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe do meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olha só, quem é o Senhor e não conheço o Senhor? Ok? Bom, o pedido, a ordem de Deus aqui para Faraó é: deixa o meu povo ir aonde? Ao deserto. Por que celebrar uma festa no deserto? Por que não poderiam celebrar uma festa lá na terra de Gósen, aonde eles estavam? De repente são perguntas que vêm aí à nossa mente. Mas entendam, os egípcios, eles adoravam os animais como se fossem deuses. Imagina você agora, imagina é, os israelitas dentro da terra do Egito pegarem ovelhas, cabritos, bois Fica. e sacrificar. Gente, seria uma ofensa tremenda aos egípcios. Aí Não, você vê que até mesmo nesse ponto Deus se preocupou. e você vê o respeito de Deus por eles, a ignorância, a falta de conhecimento que eles tinham. Mas entendam, quem era Faraó? Faraó, ele era o líder de uma nação, era o rei do Egito. O Faraó, quando ele fala como representante de toda a nação do Egito. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Não conheço o Senhor. Queridos, dentro da literatura bíblica, a gente vai encontrar o Egito muitas vezes após o povo sair de lá, você vai encontrar o Egito muitas vezes mencionado. E dessas muitas vezes, o Egito, ele, ele representa o ateísmo. E olha só, o Egito, tendo Faraó como seu governante, representa um poder que nega a existência Existente. e a autoridade de Deus, que se opõe a Deus, a sua soberania, a sua palavra, ao seu povo. E se você vai lá para Apocalipse, você vai ver que um dia, um país da Europa, ele recebeu o nome de Egito, porque aquele país ele negou a existência de Deus e batalhou contra a palavra de Deus. Então, até em nossos dias, quando se fala em ateísmo, a nossa mente ela se volta para o Egito. Bem, outro aspecto que eu gostaria de trazer nessa noite é o seguinte: é, quando Moisés vai aos anciãos e os anciãos vão ao povo, o Roberto falou que era para que o povo se preparasse, certo, Roberto? Veja bem, quando Moisés vai ao povo, é feito primeiro um trabalho no meio do povo de Deus, trazendo o povo de volta para Deus. Por que trazendo o povo de volta para Deus? Que os 400 anos no Egito fez com que o povo, fez com que o povo misturasse Uhum. a adoração ao Deus verdadeiro Com- com a adoração falsa, ok? Então estava mesclado. Muita gente ali não sabia o que era adorar o Deus verdadeiro, porque a sua adoração, o seu culto, a sua religiosidade estava misturada com os deuses do Egito. Então, sim, os anciãos deveriam, aqueles que tinham temor de Deus, deveriam trabalhar no meio do povo e trazer o povo para Deus. Sabe, uma das coisas que foi restaurada, que o povo havia perdido? Adoração a Deus no sábado. Interessante que você lê todo o relato aí que fala de Faraó,
e você não vai encontrar nenhuma vez falando sobre o sábado. Mas, olha só. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas, diz também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís da sua tarefa. Algumas Bíblias, se você pegar esse verso 5, diz assim: vocês o interromperam no seu trabalho. Eu busquei uma versão, outra, e eu encontrei essa expressão aqui: vós o distraís das suas tarefas. Eu fui ver no original o que era essa palavra. Sabe o que é? Shabat. Shabat, descanso. Ou seja, Moisés chega no Egito, chega para os anciãos e diz para os anciãos: olha, vocês têm que restaurar o culto ao Senhor. E dentro do culto ao Senhor está a adoração no sábado. Então vocês têm que parar as atividades de vocês no sábado. Quando o faraó vê isso, o culpado é Moisés. Moisés chegou aqui e o povo agora está o quê? Ocioso. E nesse capítulo 5 você vai encontrar duas vezes essa palavra. No verso, duas vezes, ociosos, ociosos. E daí a pouco, ociosos, ociosos. Ou seja, vocês estão com muito tempo livre. Mas o que era esse muito tempo livre, essas 24 horas livres? Era o Shabat. Aqui era o tempo que o povo estava celebrando a Deus, adorando a Deus, mesmo no Egito. Estava sendo restaurado isso aí. Bem, capítulo 5, verso 8 e 17, você encontra aí essa questão da ociosidade, que Faraó, ele culpou Moisés e culpou também o povo. Meus queridos, entenda uma coisa: a história do povo de Deus no Egito, ela lança luz para que a gente entenda o que vai acontecer com o povo de Deus no futuro. A história ela vai se repetir no futuro, não de uma forma localizada, como foi no Egito, mas de uma forma global. Quando os governantes do mundo estabelecerem leis que obriguem o povo de Deus a trabalhar no sábado e descansar num outro dia. E esse outro dia é o domingo. Um dia que Deus não ordenou. Por que eu estou dizendo isso para você? E a gente sempre insiste nesse ponto quando a gente fala em questão de adoração. Por exemplo, o Espírito Santo hoje, até outubro, ele está passando por um teste. Qual é o teste? Supermercados não abrem mais aos domingos. Lojas de material de construção não abrem mais aos domingos. Tornou-se lei dentro do Estado, pelo menos até outubro. E se isso funcionar, vai ser implantado em todo o território nacional. Já existem leis nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, leis que estão prontas para serem colocadas em ação, serem executadas, para que o domingo seja um dia onde comércio, fábricas, enfim, tudo aquilo que é trabalho deixe de acontecer. Bom, agora eu pergunto a você: se no domingo o trabalho parar, o que acontece com o sábado? Trabalha-se. Vamos dizer que aqui seria trabalho dobrado. Aqui vai ser, vamos dizer, a distinção entre aquele que serve a Deus e que não serve. Ok? Então, aquilo que aconteceu lá no Egito vai acontecer de novo. Governantes estabelecendo leis para que um dia que Deus não ordenou,
seja colocado como dia de descanso e adoração. E digo para você, está tudo prontinho para isso. Já, Espírito Santo Sim, já falamos aqui, né? conhece. Então, fiquem atentos a isso quando vocês olharem para a mídia, para a televisão, que tocarem nisso, vocês vão se lembrar desse estudo, daquilo que a palavra de Deus traz para a gente. Ok. Faraó olha para o povo está descansando no sábado, e o que Faraó faz? Oprime, agrava mais a condição do povo, a ponto de aumentar o trabalho e levar um povo a uma exaustão. Até aqui, era trazido para o povo os materiais para que o povo israelita, como escravo, fizesse os tijolos para o Egito. Diante do descanso que eles tiveram no sábado, que Deus ordenou, Moisés ordenou que eles restaurassem o culto ao Deus verdadeiro, Faraó, simbolizando Satanás, ele oprime o povo a ponto de, olha, a partir de hoje vocês não vão ter mais o material para fazer os tijolos. Vocês vão ter que buscar palha, vocês vão ter que se virar. E detalhe, queremos a mesma produção de antes. Queridos, Impossível. olha só. Falamos que isso vai acontecer em nossos dias? Vai. Com toda certeza, vai acontecer. É só uma questão de tempo. E entenda uma coisa: os acontecimentos estão rápidos, nos levando a esse dia, não é? Então, uma contrafação da verdade. Eu pergunto a vocês: todo milagre é ação de Deus? Não, Em não. todos. Não? Não. Então, peraí. Mas milagre não é Sobrenatural. um sobrenatural de Deus? Você vem me dizer que nem tudo é obra de Deus? E aí, Mariana, Ricardo, o que vocês acham? Eu acho que sim. Que sim, todo milagre é obra de Deus. É, Ok. eu acho que sim. E aí, Roberto, diz para mim. Walter, isso aí é uma coisa meio paradoxa, porque existem certos tipos de milagres que não são verdadeiros, né? Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. É, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 11 ao 13. Marcos, você pode ler para a gente, Marcos? Leio sim. Por gentileza. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ok, capítulo 16, versículo 12, 12 a 14. Pode ler? Sim, por gentileza. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos, continua, né? Sim, Porque são sim. espíritos de demônio que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você, você reparou nesses dois versos que no capítulo 13, aqui vem dizendo de um poder que surgirá no mundo, não é? E esse poder que surgirá no mundo, ele fará o quê? Grandes sinais e prodígios. É um poder que se opõe a Deus, fará grandes sinais e prodígios, que até fogo fará descer do céu em vista dos homens. Ok? E o capítulo 16 diz que esses sinais serão operados por espíritos de Demônio. demônios. Então, gente, entenda uma coisa. Esse texto que nós temos aqui na tela, ele é uma contrafação daquilo que é verdadeiro. Luísa, pode ler para nós, por favor? Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Bom, só para a gente entender, essa palavra bordão aqui, ela pode ser vara ou pode ser o cajado. Ok? Então, Arão e Moisés vão diante de Faraó e Deus deu uma ordem a esses dois profetas: façam milagres. Mas que milagre? Quando você chegar diante de Faraó, você vai pegar o teu cajado, vai lançar diante dele, e o cajado vai se tornar em uma serpente. Mas é curioso aqui, Roberto, que aqui embaixo, olha, os sábios do Egito também fizeram o mesmo. Cada um pegou lá o seu cajado, ou então a sua vara, né, que tinha na mão, lançou também no chão e também se transformou em serpente, em cobras. Sim. Mas veja bem, Moisés, quando faz esse milagre, ele faz movido pelo poder de Deus. Os sábios do Egito, quando fazem, vamos dizer assim, o milagre, eles fazem com suas ciências ocultas, mágicas, ocultismo. Lá em Apocalipse vem dizendo que são, lá no Apocalipse vem dizendo que são espíritos de demônios. Então aqui foi uma ação demoníaca, mas aconteceu um milagre, certo? Então, queridos, entenda uma coisa: nem tudo que você vê por aí afora, no mundo, tal lugar está fazendo milagres, isso e aquilo, papapá. Veja, tem um ditado popular que diz que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todo milagre feito quer dizer que tenha vindo de Deus. Então é importante a gente saber isso. No livro de Provérbios, tem um texto que diz assim: os que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, até a sua oração é abominável.
ou seja, abominável, é repugnante, é detestável aos olhos de Deus. Ok? Então, primeira coisa, aconteceu um milagre. Observe a pessoa. Ela está em harmonia com a palavra de Deus? Obedece aos mandamentos de Deus? Ok, se está, ok. Mesmo assim, seja cauteloso. Não está em harmonia com a palavra de Deus, não obedece aos mandamentos de Deus e milagre está acontecendo, tenha certeza de uma coisa, não provém de Deus. Então a palavra de Deus traz essa informação para nós, para que a gente não seja enganado. Bem, aí está. A dona Sandra aqui, ela tem pavor desse bichinho aí, olha. Ela tem medo até quando ela olha no celular aqui, né? Ela, nossa, que bicho asqueroso. Eu também não gosto, não. Eu acho que, Roberto, eu acho que ninguém Também não. gosta. Ninguém gosta, não é? Eu acho que pode assim uma coisa muito ruim, sabe? Eu não gosto nem de ver. Tanto que a internet hoje em dia está mostrando muito isso. É verdade. Na realidade, é uma representação do mal, né? Bem, agora veja bem, esse episódio aí do cajado se tornar numa serpente, aí tem vários simbolismos. A gente pode pegar três aqui. Primeiro, autoridade divina. O que aconteceu ali? Moisés joga o seu cajado, se transforma em serpente. Os mágicos fazem a mesma coisa, mas como que Deus mostra a sua autoridade? Quando a serpente, né, do cajado de Moisés vai e engole todas as outras dos magos. E ali cessou. Eles não podem fazer mais nada. Ali estava visível que a presença e o poder de Deus. Enquanto que eles buscaram forças ocultas, Deus ele se manifesta de forma visível e presente, não é? Segundo, o segundo simbolismo é um confronto espiritual. Ali era o poder de Deus e o poder das trevas. Esse confronto espiritual, ele há até em nossos dias hoje. Todos os dias a gente sai e a gente tem esse confronto, é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente vê, e etc. Não é? E, por fim, libertação. Não é? É um dos sinais que antecedem a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Deus estava dizendo ali para Faraó que ele iria operar em favor do seu povo. A autoridade divina iria prevalecer. No confronto espiritual, Deus e o seu povo iriam vencer. E com isso, a libertação do seu povo. Bem, a partir desse ponto, aí que Faraó recebe Moisés e acontece tudo o que aconteceu, veja bem, a partir desse ponto, o Senhor iria lançar sobre o Egito 10 flagelos ou 10 pragas, de forma que Faraó e o povo fossem impressionados, e olha o detalhe, e se convertessem ao Deus verdadeiro. Todas as pragas que foram lançadas sobre o Egito, elas estavam misturadas com misericórdia. Agora, nos pergunto, o povo se converteu? Não. Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não, né? Pois é. Mas a palavra de Deus, ela tem um texto que me chama a atenção e diz assim, olha, capítulo 9, versículo 20, falando dos egípcios. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado
para as casas. Então, à medida que as pragas iam caindo no Egito, muitos se convenceram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então, agora a gente passa a ter, Mariana, lá no Egito, 3 grupos de pessoas: os israelitas, egípcios rebeldes e egípcios convertidos, que aceitaram, né? Optaram, escolheram obedecer a Deus. Certo? Tanto que, quando o povo de Israel sai do Egito, uma quantidade de egípcios também sai com o povo. Ok? A gente vai ver isso mais na frente, qualquer dia desse. Então, vejamos. Olha só. Por ser o Egito um país onde o que prevalecia era a idolatria, animais, astros celestes, eles eram amplamente adorados. E como divindade suprema ali no Egito era o faraó. Deus, ele envia seus juízos ou suas pragas, não propriamente para ferir o povo, mas para demonstrar a nulidade, ou seja, os deuses egípcios, que eles não tinham valor algum. Não é? Que o Deus criador dos céus e da terra, esse era o Deus verdadeiro. E que os deuses egípcios não passavam de deuses criados por mãos humanas. Fantoches. Fantoches, é isso aí. Né? E que, na realidade, Omar, o povo, você falou fantoches, e o povo acabava sendo o quê? Marionetes. Sim. Né? Porque o faraó, ele se dizia o tal. Né? É curioso aqui nessa questão do faraó o seguinte: o faraó, ele olhava para o tempo, daqui a tantos dias vai chover, e chovia. O arco em volta do sol, o arco em volta da lua, quer dizer a distância de chuva. Né? Então, a realidade é que os faraós, eles conheciam a astrologia e também a astronomia, e eles olhavam o tempo e passavam para o povo, diziam para o povo: vai acontecer isso, aquilo outro. Eles fossem Deus. Né? E acontecia. Então o povo olhava e dizia: não, o faraó, ele sabe ler os astros, ele sabe o que vai acontecer no futuro, quando na realidade até hoje a gente sabe. Querem ver uma coisa? Nós estamos em abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Daqui a 5 meses, Mariana, a terra vai ser coberta de flores. Gente, isso aí é conhecer o futuro? Não, a estação já mostra isso. Eu não sei lá como que era. Olha, daqui a tantos meses, o Nilo, o que é o Rio Nilo, ele vai transbordar. E o povo olhava essas previsões do faraó e achava que o faraó fosse um deus. E ele se gabava disso. Quando, na realidade, era uma coisa comum. Né? E, lógico, entenda uma coisa: Satanás, ele também opera fazendo os seus milagres para enganar. Bem, vamos lá, vamos conhecer aqui aquelas pragas que caíram no Egito. Nós vamos conhecer as 9 primeiras. E elas são divididas em grupos de 3. Por que em grupos de 3? Olha por quê. Embora as pragas fossem repulsivas, as 3 primeiras, elas não ameaçavam a vida. Ok? E eu esqueci de colocar aqui também um detalhe. As 3 primeiras pragas, elas não caíram só sobre os egípcios.
caíram também sobre os israelitas. Lá na terra de Gósen, onde eles moravam, essas 3 primeiras pragas também caíram lá. A gente vai ver já o porquê. O segundo grupo de pragas, o segundo grupo de 3, causou danos físicos, prejudicou propriedades, mas não causou o quê? Morte. Mas o terceiro grupo de pragas, primeiramente, ele não se originou dentro do Egito. Foi uma ação externa. Por quê? Porque os elementos da natureza estavam envolvidos. Ok? A gente vê isso já. Então, vamos lá. Deus, ao enviar as pragas, aí em Êxodo 12, verso 12, Deus tem um objetivo. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Cada praga iria mostrar que cada um desses deuses, não somente esses aqui, eram muitos mais, que cada deus não valia de nada, não tinha poder algum. Vamos lá, o primeiro grupo de pragas. A gente não vai ler cada uma delas, porque são muitos textos, mas você pode pegar aqui do capítulo 7 e até o capítulo 12. Deixa eu conferir aqui. Até o capítulo 11, que é a 9ª praga, que é o estudo de hoje, você vai compreender um pouquinho sobre essas pragas. A primeira praga que Deus lança sobre o Egito é sobre o rio Nilo. Sobre o rio Nilo, sobre as lagoas, sobre os canais, sobre os afluentes. A água desses lugares se tornariam em sangue. E sangue. Gente, imagina aí aqueles que moram no centro da cidade, gente que mora aqui embaixo, os que moram em Correias. De repente você olha para o rio e o rio está com coloração vermelha e você chega, olha, falaram que aquilo é sangue. Né? Daqui a pouco, um mau cheiro de podre começa a subir, né? Movido aí pela cadaverina, e se torna impossível, até mesmo distante que você esteja, um mau cheiro tremendo. Mas por que essa primeira praga ela foi lançada por Deus no Rio Nilo? No Rio Nilo existiam 3 deuses que eram invocados ali no Rio Nilo. Primeiro era, não sei pronunciar direito se... Existia a crença, né? Nos deuses mesmo não existiam. Não sei pronunciar esse nome aqui, mas vamos dizer que fosse Canum, né? Ele era o guardião do Nilo. Era um deus que guardava o Nilo. Existia também o deus Rap, que era o espírito do Nilo. Você se lembra da filha do faraó, quando ela pediu um filho? Ela pedia a esse deus aqui, olha. Era o espírito do Nilo. E tinha outro deus que era ali do Nilo, que protegia o Nilo, né? Que era reverenciado, que era Osíris. Osíris, ele era considerado o deus da morte e, ao mesmo tempo, o deus da vida. Então, quando o rio Nilo se torna em sangue, e vamos dizer assim, essa praga que durou 7 dias, não houve o quê? Não houve nenhuma repercussão desses deuses aqui para o Nilo voltar ao normal. A águas, né, potáveis novamente. Interessante que nessa primeira praga aqui, os magos do Egito, com seus encantamentos, também fizeram que a água se transformasse em sangue. Aí você vai para a segunda praga. A segunda praga
ela foi a praga das rãs. Depois que o Nilo volta ao seu estado normal, né, de água cristalina, potável, Faraó ele tem o seu coração endurecido novamente e Deus manda Moisés tocar nas águas do rio, dos afluentes, das lagoas, né? E saem das águas rãs numa quantidade assim imensa. Imagina, havia rãs na cozinha, no palácio, na cama, no banheiro, havia rãs em tudo quanto é lugar, em grande quantidade. Nojo. Você está dormindo, alguém encosta num negócio gelado, o que é isso? É o pé da esposa? Não, uma baita de uma rã lá na cama, né? Gente, algo nojento, asqueroso. O Deus que tinha a cabeça de rã se chamava Hecate. Era o Deus do renascimento, é considerado o Deus da ressurreição. E os magos, eles vão lá com seus encantamentos nessa segunda praga aqui e também fazem que as águas produzam rãs. E isso aí só teve uma função: tornar o coração de Faraó mais endurecido. Lá vai Faraó, chama Moisés, Moisés, ora ao Senhor, eu pequei. Que essa praga seja extinta. Ok, Deus ouviu, só teve um porém. Você vai para a palavra de Deus, as rãs elas não voltaram para o lugar de onde vieram. Elas morreram em toda a terra do Egito. Veja, primeira praga, um mau cheiro terrível. E agora, o final da segunda praga, outro mau cheiro. Não é? Egito estava cheirando mal. Ok, passa um tempo, e Faraó novamente, seu coração endurecido, oprimindo o povo, e Deus manda Moisés pegar o pó da terra e lançar para o ar. E o pó da terra se tornou em piolhos. Piolhos. Isso aqui era, vamos dizer assim, o Deus Kepri, era o Deus da ressurreição, cuja cabeça era um escaravelho, um besouro, não é? Você vê aquele filme de. Então, você vê aqui, olha, cada um desses deuses aqui, cada praga que foi derramada, esses deuses não tiveram reação alguma. Por quê? Porque não eram deuses. E o povo tinha oportunidade de ver, porque eles clamavam os seus deuses por libertação e a libertação não vinha. Então, cada uma dessas aqui eram divindades egípcias que foram afetadas pelas pragas e pelo poder de Deus. Bem, agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Israel não era o povo de Deus? Sim. E por que o povo de Deus recebeu essas primeiras 3 pragas também? Qual razão? Para se livrar do pecado? Oi? Para se livrar do pecado? Para se livrar do pecado? Ok, podemos entender assim. Alguém tem outra? Alguém tem outra colaboração aí? É uma forma de punição também, não foi? Isso. Punir, mas Deus punir o seu povo, qual razão? Ah, do pecado? Do pecado? Vamos ver? Idolatria. Idolatria, Omar? Então vamos lá. Heloísa, você vai me ajudar, tá bom? Tá, se Olha eu só, puder. vamos lá. O que nós lemos? Os hebreus tinham esperado obter sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé ou qualquer sofrimento ou dificuldade real. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições até que ele achasse oportuno operar em prol deles. Muitos se contentavam
com permanecer em cativeiro, de preferência enfrentar as dificuldades atinentes à mudança para uma terra estranha, e os costumes de alguns se haviam tornado tão parecidos com os dos egípcios que preferiam ficar no Egito. Por isso, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação do seu poder perante Faraó. Ele encaminhou os acontecimentos de maneira mais ampla, a fim de desenvolver o espírito tirânico do rei egípcio e também para revelar-se a seu povo. Vendo sua justiça, seu poder e amor, prefeririam deixar o Egito e entregar-se ao seu serviço. A tarefa de Moisés teria sido muito menos difícil se muitos dos israelitas não se houvessem tornado tão corrompidos que não queriam deixar o Egito. Olha só, nesse texto aqui você pode ver quantas coisas aqui estavam impedindo Deus de libertar o povo. Olha só, gente, a libertação ela não acontece de qualquer maneira. Ela exige fé? Sim. Exige fé. Veja, aqui diz, olha, ainda não estavam preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus. Estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições até que ele achasse oportuno operar em prol deles. Veja bem, Deus oferece a você a salvação, não é você ficar de braços cruzados, não, agora Deus vai fazer tudo. Não, nós temos a nossa parte para fazer. A gente tem uma luta a ser travada e a nossa maior luta é contra o próprio eu, porque o meu eu quer viver o que é uma vida de pecado. O apóstolo Paulo ele dizia, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Então, aqui em vermelho diz, ó, muitos se contentavam com permanecer em cativeiro. Aqui embaixo, olha, os costumes de alguns se haviam tornado tão parecidos com os dos egípcios que preferiam o quê? Ficar no Egito. Ou seja, o que Omar falou, o Egito não era idólatra, então muitos adequaram o seu estilo de vida ao estilo de vida dos egípcios. Ricardo, Mariana, é isso aí sim que vocês falaram. Era por causa do pecado. O povo de Deus estava em pecado. E enquanto o povo de Deus estivesse em pecado, Deus não poderia agir em prol deles. Apelo para nós aqui hoje, dia 23/4 de 2026. Se eu estiver em pecado, Deus não pode agir na minha vida. Ok? Então, qual a maneira de Deus agir? Eu chegar para ele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui como sou, cheio dos meus pecados, mas eu me coloco em tuas mãos para que o Senhor opere primeiro libertação aqui dentro. O Senhor mude meus gostos. Não é? Porque, sabe, gente, Deus ele salva do pecado e não no pecado. É uma diferença muito grande. Deus ele salva do pecado, ele te tira do pecado, mas ele não salva você no pecado e você permanecer lá. Ok? Vamos lá. O segundo grupo de pragas também tem a ver aí com os deuses do Egito. Né? A terceira praga foi a praga das moscas. Você já imaginou? Faraó se endureceu, oprimiu mais o povo de Deus. E Deus chega para Moisés e diz, olha, essa praga agora das moscas. E o Deus aí, que era a deusa dos pântanos e dos brejos, o Ati, não é? Essa deusa ela foi afrontada pelo poder de Deus e ela não fez nada. Então o povo começava a olhar, cadê os nossos deuses? Por que eles não vêm em nossa defesa? Ora a Deus, Moisés, e essa praga das moscas, as moscas desaparecem, os enxames desaparecem. Mas o faraó volta
a se rebelar contra Deus. E agora a peste no gado. O que era o gado para os egípcios? O gado era sagrado. Então, olha só, aqui, uma deusa chamada Ator, ou Ator, era a deusa mãe. A cabeça dessa deusa era uma vaca, né? O deus Apis era o deus da fertilidade, era um touro. E Mineves também era um touro. Esses três deuses aqui, eles tinham a aparência de um bovino, de vaca, de touro. E agora o gado é tomado de úlceras, de peste no seu corpo, e novamente os deuses que eram aí simbolizados por cabeça bovina não fazem nada, não defendem os rebanhos do Egito. Com mais algumas divindades afetadas pelas pragas. Bem, a sexta praga, que está aqui de Êxodo 9, 8 a 12, três deuses também são afetados. Veja, a praga é úlceras, pústulas, né, furúnculos arrebentando na carne humana. E os deuses que são aqui atingidos, Sekhmet, né, a deusa com cabeça de leão, a deusa das pragas, né, deusa das guerras e das epidemias, Ísis, a deusa da medicina e cura, e também Imhotep, deus da medicina e cura. Imagina, o ser humano, crianças, mulheres, homens, jovens, idosos, todos com úlceras pelo seu corpo, abertas, sangrando, purulentas, eles invocam os seus deuses e não há resposta alguma. Na praga que caiu sobre o gado, aconteceu algo aqui curioso. Moisés foi e notificou a Faraó: olha, essa praga vai ser derramada unicamente sobre os rebanhos do Egito. O que Faraó fez? Ele foi lá na terra de Gósen verificar se os rebanhos dos israelitas estavam saudáveis. E realmente ele constatou, e ele aqui diz: olha, eu pequei contra o Senhor. Mas confissão de pecado sem arrependimento não tem valor algum, ok? O terceiro grupo de pragas, que são as três últimas das 9, eu disse que elas viriam externa, né? Não viriam de dentro do Egito, viriam de fora. Então, veja bem, a sétima praga foi uma praga de granizo. E nessa sétima praga é aquele texto que a gente leu há pouco. Aqueles que temiam o Senhor, o que eles fizeram? Trouxeram seus animais para dentro de casa, os filhos, os parentes trouxeram para dentro de casa, porque eles reconheceram que tudo que estava acontecendo no Egito tinha a ver com a mão de Deus. E os deuses não fizeram nada para livrá-los daquilo que o Deus verdadeiro estava fazendo. Então, essa chuva de granizo, tudo aquilo que estava no campo, animais, pessoas, foram atingidos e morreram. Então, até a sexta praga, nenhum ser humano havia morrido. Mas essa sétima praga, toda vida que estivesse fora de proteção seria morta. Então, você vai encontrar aqui os deuses que foram afetados, né? As divindades que foram afetadas do Egito.
a deusa Nut, que era a deusa do céu, Ísis, que era a deusa da vida, Sete, que era o protetor divino das colheitas, Shu, que era o deus da atmosfera, ou seja, nenhum desses deuses pôde impedir que uma saraivada de granizo caísse sobre o Egito. Então a colheita foi destruída, a vida dos animais foi destruída, a vida do ser humano que estava sem proteção também foi destruída, através do granizo. Bom, a oitava praga foi a praga dos gafanhotos. Eles também vieram de fora do Egito. Enxames, nuvens de gafanhotos. Aquilo que o granizo não destruiu das colheitas, os gafanhotos vieram e comeram tudo. De árvores, de florestas que havia, os gafanhotos destruíram tudo também. Bom, em cada uma dessas pragas, Faraó ele vai até Moisés e suplica para que cessem as pragas, que Moisés interceda por ele e pelo Egito. O prejuízo já estava grande, né? Olha, gente, até aqui, como é que estava o Egito? Falido, Arrasado. arrasado, um caos. Mas veja, cada praga que vem, ela está ligada à anterior, no sentido de destruição. O granizo veio, destruiu rebanhos, árvores, florestas, ok? Seres humanos estavam fora da proteção. O que sobrou da natureza, a praga seguinte dos gafanhotos, os gafanhotos vieram e comeram tudo que puderam. E, por fim, vieram o quê? Trevas. Trevas sobre o Egito. Essas trevas aqui, elas duraram... Deixa eu conferir aqui. Escuridão de dia, de Elas duraram 3 dias. noite. Mariana, Ricardo, se agora houvesse um blackout, ok? Acabou a luz, geral. Vocês conseguiriam sair daqui e ir até lá embaixo no ponto de ônibus? Sem celular, sem nada. Sem celular, sem vela, sem nada. Conseguiria? Não. Não. Não? Olha, eu acho que conseguiria. Sabe por quê? Você já conhece o caminho, vai ter, de repente, a luz aí da claridade da lua, Aí você acabasse tudo. não é? Mas agora imagina, trevas quase que palpáveis, que você não, Não enxerga a palma da mão. você não vê, um palmo ali na frente do teu nariz, você não vê nada. Uma vez eu trabalhava na 16 de março, no edifício central. E eu trabalhava lá em cima no 8º andar, e acabou a luz. E a gente não tinha nada para clarear. Alguém virou para mim e falou assim: você tem coragem de descer até o térreo? Eu falei: eu não. Por quê? Gente, você não via nada. Você ali no hall de cada andar, você não tinha visão de nada. Eu falei assim: ó, desculpa, mas eu não vou, não. Se eu errar um degrau aqui, pode ser fatal. Se vocês quiserem ir. Aí um desanimou, ficou todo mundo sentado ali esperando a luz chegar. Mas era diferente, essas trevas aqui. Eram trevas densas. Densas. Ô, Terlan, aquela vez que teve o blackout que acho que apagou no Brasil inteiro, eu tava na casa de um colega meu, aí eu tinha acabado de sair, tava chovendo muito, e aí a luz acabou, era 10 horas da noite, não dava pra enxergar nada, eu tive que descer na rua correndo, sem enxergar nada e chovendo, não sabia se ia cair, mas ia chegar em casa. Ô, Marcos, é uma sensação muito ruim, não é? É horrível, não sabe o que tem ali na frente ou do lado, né? É verdade. Olha só, essa 9ª praga aqui,
ela afetou algumas divindades. Amon-Ra, Ra, Atom ou Atom, Horus e Tote. Esses aqui eram divindades solares e celestiais. Veja, Ra era o deus do sol. E o sol não brilhou durante 3 dias. Gente, cada uma dessas pragas, como eu disse, tinha por função despertar nos egípcios que os seus deuses não tinham valor algum. Agora, você vai encontrar 5 vezes que Faraó endureceu seu coração e 5 vezes que Deus endureceu o coração de Faraó. A grande pergunta é: o coração de Faraó foi endurecido por quem? Por Deus ou por ele mesmo? Por ele mesmo. Aqui estão as 10 passagens. Cada vez, conforme nós falamos lá atrás, cada vez que eu recuso ouvir a voz de Deus, o meu coração se torna cada vez mais insensível aos reclamos de Deus. Ok? Heloísa, de novo. Deus havia declarado com referência a Faraó: Eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Êxodo 4:21. Não houve o exercício de poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável prova do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a atender à luz. Cada manifestação do poder infinito, por ele rejeitada, tornava-o mais resoluto em sua rebelião. As sementes de rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro prodígio produziram sua colheita. Como ele continuasse a aventurar-se em sua conduta, indo de um grau de teimosia a outro, seu coração se tornou mais endurecido, mais e mais endurecido, até que ele foi chamado para olhar o rosto frio e morto dos primogênitos. Gente, que terrível. Essa parte roxa aqui, olha, como ele continuasse a aventurar-se em sua conduta, indo de um grau de teimosia a outro, seu coração se tornou mais e mais endurecido. Então, aquilo que nós falamos, a nossa não. A rejeição do ser humano faz com que o seu coração seja ou se torne endurecido. Sim, Deus fala aos homens por meio de seus servos, dando avisos e advertências e repreendendo o pecado. Dá a cada um oportunidade para corrigir seus erros antes que eles fixem no caráter. Mas se alguém recusa ser corrigido, o poder divino não intervém a fim de contrariar a tendência de sua ação. Essa pessoa acha mais fácil repetir a mesma conduta. Está a endurecer o coração contra a influência do Espírito Santo. Nova rejeição da luz a coloca onde uma influência muito mais forte será ineficaz para produzir uma impressão duradoura. obrigado. Mas se alguém recusa ser corrigido, veja, o poder divino não intervém a fim de contrariar a tendência de sua ação. Sabe o que eu vejo aqui, Heloísa, Omar? Deus, ele é respeitoso. Deus é respeitoso, mesmo quando o homem rejeita as suas ofertas de salvação. Sim. Sim? Beleza? Sim, aquele que cedeu uma vez à tentação cederá mais facilmente segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime a convicção. Cada semente de condescendência que é semeada produzirá fruto. Deus não opera milagre para impedir a ceifa. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7. Aquele que manifesta dura incredulidade, uma obstinada indiferença à verdade divina, não está senão a colher o fruto do que ele próprio semeou. Queridos, diante disso aqui, olha, tudo que o homem semear, isso também se fará. Vamos tomar uma decisão hoje. Vamos semear em nossos corações a palavra de Deus. Vamos semear em nossos corações conhecer a Deus. Vamos
Vamos pedir ao Senhor, Senhor, por favor, trabalhe o terreno do meu coração. Plante dentro de mim aqui o fruto do teu espírito. Somente assim, queridos, nós teremos colheita verdadeira, colheita produtiva, colheita que agrade a Deus. Veja, rejeitando famosas advertências de Deus, movido pelo orgulho, seu coração se tornava cada vez mais insensível aos reclamos divinos. Chegou um momento que a voz de Deus não foi mais ouvida, né? E as escolhas seguiram seu curso para a destruição. É a mesma coisa com cada ser humano hoje. Estamos tendo tempo para permitir Deus mudar a nossa história. Nosso próximo estudo vai ser sobre a saída do povo de Israel do Egito e a última praga. Assim, algo terrível, né? Todos os lares egípcios foram atingidos. Todos os lares egípcios havia um morto. Chorava, lamentava, não é? Então, a rebelião contra Deus é o pior mal existente. É um caminho sem volta. É rejeição e negação de Deus e seu amor. Que isso não aconteça conosco. Que cada vez que a gente ouça esses apelos de Deus aos nossos corações, que a gente chega para Deus e diga, Senhor, eu aceito. Senhor, por favor, me transforma. Senhor, eu aceito o sacrifício de Jesus. Senhor, eu me coloco em tuas mãos, opera em mim o teu querer, o teu realizar. Se eu permitir, se você permitir, tenha certeza de uma coisa: Deus dará a você nova vida. Deus dará a você uma experiência nova. Mas lembre-se, eu tenho que permitir. Permita Deus operar em tua vida nessa noite. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Gracioso Deus, bondoso Pai. 10 foram as pragas, Senhor, lançadas sobre o Egito por causa da rebelião contra o Senhor. E no Apocalipse, Senhor, ali também estão relatadas 7 pragas que o Senhor derramará sobre este mundo, sobre os impenitentes, quando a porta da graça se fechar. Por favor, amado Deus, estamos vivendo hoje um tempo de graça, oportunidade para a salvação. Que cada um de nós, nesta noite, permita o Senhor trabalhar em nossos corações, transformar as nossas vidas, colocar em ordem a nossa casa espiritual, para que naquele dia, quando esses juízos do Senhor caírem sobre a terra, que estejamos guardados e amparados no Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, amado Deus, nos visite nesta noite com teu Espírito Santo. Por favor, trabalhe em nossos corações. Necessitamos disso, porque de nós mesmos isso é impossível. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos gostos, torna-nos dependentes do Senhor. Abençoe, querido Deus, aqueles que vão ouvir esta live depois, que a graça do Senhor Jesus também seja sobre cada vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e sabedoria para andar em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, uma boa noite para vocês, para nós. Boa Boa noite. noite a todos. Deus nos Obrigada abençoe. mais uma vez. Obrigado, Amém. Jesus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, até sábado. Até sábado. Boa Fiquem todos com Deus. Com Deus. noite. Boa noite. Boa noite a noite, todos. gente.